Entendi. Você disse da o melhor horário do sono. Qual seria o horário ideal para a criança ir dormir à noite, quando a gente fala assim, as primeiras horas da noite? A gente precisa ver qual é o horário que essa criança começa o dia. 95% das crianças são matutinas e começam o dia muito cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Aí a gente faz a conta ao contrário. Se uma criança acorda às 6, para eu dar o mínimo de sono noturno para ela necessário, quanto tempo é? 10 horas, né? Teria que dormir às 8, né? Que são as 10 horas. E aí eu fico pensando, se acorda às 6, será que essa criança não dormiria às 11 horas se eu colocar para dormir às 7? Então aí você vai testando isso para organizar o horário ideal para essa criança. 5% das crianças são mais vespertinas e começam o dia mais tarde. Começam o dia ali por volta de 8. Eu já atendi criança que começa o dia 9 horas. Aí é uma criança que pode dormir ali um pouquinho mais tarde. Eu sempre dou um limite ali de 9, 10 horas da noite, não deixando passar muito disso, porque fica muito além, né? Tem hormônios importantes ali no início da noite a serem liberados, né? Mas é sempre contando... de uma forma que eles cumpram de 10 a 12 horas de sono noturno. E aqueles pais que têm uma rotina, um horário, assim, a realidade do brasileiro, né? Vai trabalhar muito cedo, volta a trabalhar muito tarde. Qual seria a orientação para esses pais que chegam em casa por volta das 18h30, às 19h? É um cenário difícil, é um cenário que acontece muito, né? Principalmente quando a gente pega, às vezes, a cidade um pouco maior, porque, além de tudo, tem o trânsito, né? Eu sempre falo assim, tenta manter o máximo organizado para que, quando você chega em casa, você tenha o mínimo possível para ser feito, para que você possa... Eu não sei, tem criança que, de repente, você precisa alimentar, então, assim, não vai dar para fazer janta. Até dá, você faz, mas aí a criança está passada de sono. Não vai dar para você fazer a janta para depois você ofertar. Então, deixa as coisas no final de semana organizado para que, quando chega em casa, já tenha tudo pronto para esquentar, para tomar banho, conectar ali um pouco, brincar um pouco com a criança e já colocar para dormir. E depois você vai fazer o que você precisa fazer na tua casa, na tua vida, né? E às vezes, dependendo da escola que a criança tá, tem escola que dá janta já. E aí eu digo, olha, deixa jantar na escola, porque aí quando você chegar para pegar, o que você vai fazer é só um momento de vocês, que é brincar um pouquinho ali, dar um banho e colocar para dormir. É difícil, porque você pega a criança num horário de sono, já está com sono, às vezes se tem um trânsito, um lugar, você tem que ir de um lugar para o outro longo, às vezes a criança dorme no carro, e aí aquela criança que dormiu no carro acorda no berço e vira toda aquela bagunça, né? Mas o que você precisa de tentar fazer é a organização, para que tudo que você tenha que fazer na sua casa seja o mais rápido possível. Quando às vezes tem o pai e a mãe, sempre quando dá, um se organiza para sair um pouco mais cedo, para pegar a criança e para já ir conduzindo o que precisa ser feito. Sempre organização. Você que está nos ouvindo, fica a dica para assistir um episódio que nós fizemos com a Bia Altafim, que fala sobre a gestão de tempo e organização, que vai ajudar. Ela falou sobre mães, sobre mulheres, porque é muito difícil mesmo, né? Porque a nossa realidade, o ideal a gente sabe, o ideal seria ficar ali com o bebê, pegar mais cedo, mas na realidade fica complicado. Então fica essa indicação para você e já te convido a curtir, comentar, compartilhar, contar aqui pra gente como é a sua rotina do sono, qual a higiene do sono que você faz com a sua criança, deixar a sua mensagem para Fernanda, porque ela vendo, ela pode também te responder, te orientar e vocês começarem ali uma consultoria. Porque é importante esses conteúdos. Então já manda para as mamães que você conhece, principalmente aquelas que estão ficando doidas, loucas, porque não consegue fazer o bebê dormir. Então curta, compartilha, comente para que ajude assim o Borboletando a voar mais alto e a gente trazer mais conteúdos para você. E se inscreva no nosso canal, viu? Se você ainda não se inscreveu, tô vendo, viu? Então se inscreva para você receber todos os nossos conteúdos e aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que você vai para uma comunidade no WhatsApp e assim você consegue receber conteúdos exclusivos do nosso Borboletando Podcast. A gente falou muito sobre o que fazer, como fazer, mas o que jamais fazer no sono infantil? Nossa, tem várias coisas. Jamais deixe seu filho dormir assistindo tela. O que mais? Jamais
Tem várias coisas. Jamais acenda a luz durante a noite, quando você precisar. Às vezes você precisa amamentar, você precisa trocar a fralda. Não é hora de acender a luz na cara da criança, ficar falando com a criança. É noite, pelo amor de Deus, honra a noite dentro da tua casa. Jamais deixe seu filho acordado o dia inteiro achando, né? Claro que se o teu bebê ainda precisa fazer soneca, que assim ele vai dormir melhor à noite, porque quanto mais cansado durante o dia, mais ele dorme à noite. Isso é uma mentira. Jamais pare de amamentar porque você acha que o problema do sono do seu filho é a amamentação. Não é. O problema é a forma que as coisas estão organizadas. Acho que tem várias coisas que dá para falar aí. E a chupeta, ela ajuda ou prejudica no sono? A chupeta é uma escolha da família, no sentido de que, claro que a chupeta ajuda no sentido da criança se acalmar com uma maior facilidade. Gente, calma, eu sou a mãe de 2 que um chupou chupeta e o outro não. Então, a gente vê isso na prática, né? Agora, com relação ao sono, a questão é assim... precisa chupar chupeta para dormir bem? Não, não precisa. O fato de chupar a chupeta vai fazer com que a criança durma bem? Não, não vai. Então, quando aquela criança ela usa a chupeta, a gente precisa conduzir essa chupeta favorecendo o sono. Então, por exemplo, uma criança até o 6º, 7º mês, ela não volta a chupeta para a boca sozinha. Então, o que vai acontecer? Ela vai chupar a chupeta para dormir, ela vai cuspir quando ela entrar em sono profundo, vai seguir dormindo. Na troca do ciclo, ela precisa da chupeta. Então, é onde a gente tem como ensinar essa criança a ir para o berço acordada, com a chupeta na boca, mas ainda antes de entrar em sono profundo, dá uma tiradinha da chupeta da boca. E aí, quando essa criança já tem ali acima de 7 meses, gente, é pelo menos 8 chupetas no berço. Não vem me falar que 8 chupetas é muito. Não é. Imagina você sonado. Toda vez que eu posto o Pedro, todo mundo tira sarro. 8 chupetas. 8 chupetas, porque ele precisa achar fácil. Ele precisa da chupeta para dormir. Ele tem essa sucessão de sono. Então, ele tem que achar fácil. Se eu deixar uma chupeta no berço, nem eu não acho. Nem com lanterna de celular não vou achar. Mas imagina um menino sonado. Então, você tem que dispor várias para que a criança ache com facilidade. Tá. Então tem que ter 8 ou mais. 8 tá bom. 8 eu já tô exagerada. Porque daí a criança, ela mesma, sozinha, põe a chupeta na boca. A mãe não pode colocar. Ela vai ter o hábito de procurar a chupeta ali e voltar pra boquinha dela. Exatamente. Então, sem risco, pode usar chupeta. Pode usar chupeta. Se essa mãe quiser, usa chupeta, tá? Existem malefícios também da chupeta, né? Eu digo sempre assim pra mãe, quer dar chupeta? Estuda sobre os benefícios e os malefícios. Dê consciente. Tá? Eu falo que dos 2 meus, assim, eu fui consciente. O que eu estava não dando, eu fui consciente. E o que eu estava dando, também fui São escolhas. Então, foi a decisão da mãe e pronto. Isso tem que ser respeitado. Porque hoje na internet, muita gente gerando culpa. A mãe já é culpada por natureza. Ela já sente essa culpa. E aí as pessoas ficam... né? A chupeta tá errada. Causa uma culpa e ninguém resolveu o que vai dar. E tá tudo certo. Vamos dar de uma forma organizada, só no sono. Não vou deixar a criança o tempo inteiro com a chupeta na boca. Sim, Nos jamais farei, né? Você falou sobre o barulho, né? Respeitar ali o sono da criança à noite. E muitas mães, para ajudar no barulho, usam o ruído branco. Ruído branco é um pouco polêmico também. Alguns dizem que prejudica, outros dizem que ajuda. Na sua concepção, ruído branco é legal? Eu acho que a gente tem que pensar assim, ó. O ruído branco, ele serve para quê no sono, né? Ele serve para abafar o som de fora. Então, é um som contínuo para abafar o som de fora. Emenda o ciclo de sono. Gente, não emenda o ciclo de sono nenhum. Ele só serve para abafar o som de fora. A criança, ela é curiosa por natureza. Aí a criança está dormindo. Aí passa um caminhão na rua. Aí passa um carro vendendo... A criança vai acordar. Ou então, no caso, por exemplo, se tiver 2 filhos, um tá dormindo, o outro tá berrando. Como a criança vai conseguir dormir? Ou então até tá dormindo, mas aí você acorda porque teve um barulho ali. Então, eu indico o ruído branco. E aí eu indico o seguinte: use bem usado. Não vai colocar o ruído branco dentro do berço, pelo amor de Deus. Não vai deixar esse ruído branco nas alturas do som, né? Então, o ruído branco ele deve ser usado a 2 metros do ouvido da criança. Tem um aplicativo que você mede pelo teu celular quantos decibéis está chegando, por exemplo, na onde a criança está no berço. E aí você vai deixar na margem que é seguro, que é ali até 50 decibéis. O que eu acho que o grande problema é a forma. Tem mãe que coloca o ruído branco dentro do carrinho. Fala, meu Deus do céu, vai deixar essa criança surda, pelo amor de Deus.
E essa é uma questão, né? Porque o ruído branco usado de forma errada, equivocada, pode causar prejuízo auditivo para a criança. Pode. Por isso que eu indico que use, mas que use certo, entendeu? A informação é tudo. Então, até 50 decibéis, 2 metros, de distância. até 2 metros de distância. 50 decibéis é alto. Tá, eu em casa, eu uso nas sonecas e no sono noturno. Mas na soneca eu deixo mais alto, porque é o barulho da minha casa. É minha filha mais velha, prato que bate, é eu falando o tempo inteiro lá em casa, né? E no sono noturno eu deixo bem baixinho. E tem família que, mas não deixa. Gente, 5 horas da manhã é dia, tem passarinho cantando. E a criança acorda, porque tem passarinho cantando. 5 horas caiu melatonina, a criança está pronta para começar o dia. Então você deixa a noite toda? Deixo a noite inteira. Eu deixo porque esse horário ali das 5 da manhã é um horário muito sensível. Que tem queda de melatonina. Se tiver. É um alfinete que cai, a criança acorda. E normalmente é um horário que a gente sai em casa. Ou que eu vou pra academia, ou que o João vai. Então, qualquer mínimo barulho é a hora da criança acordar. Ou quem mora em prédio. O vizinho de cima da descarga. E aí você escuta embaixo. Ou tá pisando em cima. É a hora que a criança tá pronta ali para querer começar o dia. Então, é um horário que esse ambiente de sono, o ruído branco, ele ajuda a ajustar esse ambiente de sono. Tá? E aquelas mães que usam como que fala? Que tira a sujeira? O aspirador de pó? Aspirador de pó ou ventilador, fala, tô usando meu ruído branco. É válido? É um som contínuo. O ruído branco, ele é um som contínuo. Então, sabe aqueles ventilador de chão? Assim, contínuo, ruído branco. É que o aspirador não dá pra rolar o tempo, a soneca inteira, pelo amor de Deus. Mas eu atendo bastante gente que fala assim, eu tava secando meu cabelo, a hora que eu olhei, tava dormindo. Eu digo, olha, né? Então, você pode usar tudo que for som contínuo. O que eu não indico que use sons que tenham oscilações, porque isso pode ser a criança tem aquela busca na oscilação, ou então música, mas é só música traz entonação diferente, isso vai gerar um comprometimento. Tá? O ruído rosa e marrom, que é também uma continuação ali dos estudos do ruído branco, pode ser utilizado como o barulho da chuva? Eu acho que o marrom, ele não é contínuo, né? E o rosa é contínuo. O marrom, ele não é indicado por essa não continuidade. O rosa, ele é... A diferença do ruído branco para o ruído rosa é a gravidade dos sons que tocam. Então, eles podem ser usados. Pode ser? Sim. Porque tem muitas mães que eu converso que falam, eu uso o barulhinho da chuva. Eu, na minha casa, é barulho de chuva. É que não uso o barulho ruído branco que o pessoal fala, mas... É o som de aspirador, sabe o rádio quando não funciona? Eu acho aquilo enlouquecedor. Eu também. Na minha casa sempre choveu. Chove toda noite. Porque a chuvinha, quando começa a chover, né? Essa noite mesmo não choveu. Nós estávamos, você deve estar assistindo talvez em outro dia, mas estava chovendo de madrugada. Falei, gente, que chuvinha boa, gostosa. E tem aparelhinho agora que você coloca o ruído branco. Então, que é próprio só para ruído branco. Então, tem sonzinho de chuva, tem vários sonzinhos ali. Aí você pode ver o que melhor te agrada. Então tá. Então, ruído branco é liberado. Pode ser usado. Pode. Mas da forma correta. Correto, pelo amor de Deus.